vocês que estão aqui sempre, meus amores. É sempre bom falar com vocês novamente. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre confiança. Mas não é com qualquer confiança, não é a confiança em si mesmo, é a confiança em Deus. Eu estava aqui lembrando do período de pandemia em que todos nós vivenciamos, enfrentamos uma situação que maioria, eu acredito, nunca tinha vivido na vida. E para nós, essa geração que nunca tinha enfrentado um período tão difícil, foi um momento de desesperança, de não ter esperança de coisas boas futuras. Eu lembro que eu fiquei muito focada em redes sociais na época e também nos jornais. E aí terminava um jornal, mudava para outro. E tudo que passava no jornal me deixava assombrada. O vírus vai passar com o vento, se transmite com o vento. E eu ficava naquele medo assombroso em casa. Eu percebi que eu já estava vivendo com que uma pessoa que tá vivendo por viver. Por quê? Porque eu tinha medo, eu me sentia tipo, qualquer vento poderia me derrubar. Daí eu falei assim, não, eu não quero viver uma vida assim, porque todas as vezes que eu ligo a TV, eu só vejo notícia ruim. Ah, o futuro vai ser assim. Ah, isso pode acontecer. E aquilo ali tava tirando o meu ânimo de vida. Foi um período que eu me dediquei a assistir BBB. Falei, não, tenho que procurar outra coisa para distrair a minha mente, porque tudo que eu olhava era só notícias ruins. E isso afeta não só a você, mas as pessoas que estão ali próximas a você, porque você começa a falar só coisas ruins, aquilo que você tá vendo. Eu lembro, gente, que eu queria uma forma de me aliviar, porque eu não tava aguentando mais esse medo do futuro. Aí eu falei assim, não, eu tenho que ler livros. E aí tinha um livro daqueles que parece folheto, que são distribuídos na rua grátis. E o nome desse livro era Esperança. Aí eu falei assim, olha, vou gastar meu tempo lendo esse livro aqui. E detalhe, nesse período que era pra mim estar focado lendo a Bíblia, que eu gosto de ler Salmos e Provérbios, eu não estava lendo. Eu falei assim, não, minha fé em Deus tá quase zero. Gente, pela misericórdia, tava quase zero. Porque só notícia ruim, e quando você tem confiança em Deus, quando você tem fé em Deus, você não se abala tanto com as questões, porque você confia que Ele tá cuidando de tudo. Comecei a ler esse livro e tinha uma parte nesse livro que dizia assim, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aí eu comecei a ler o livro e conferir aquelas passagens na Bíblia. Aí eu comecei a ter fé. Minha fé comecei a ficar mais animada, a ter mais esperança. E nisso, gente, eu falo pra você, se a gente não estiver com a nossa vida diária de falar com Deus, não deu tempo hoje de ler a Bíblia, mas você pegar uma palavra de Deus e colocar ali no seu coração, gente, você vai ser derrubado pelo um fio de vento. Sim. Porque primeiro vem os pensamentos ruins, e nesses pensamentos ruins você vai vendo aquilo que não tá legal na sua vida, as dificuldades que você tá passando, e aquilo ali vai lhe atormentando, vai lhe matando. Só que a palavra que Deus diz, você vê lá em Salmo, em Provérbio, além de ser sabedoria, ensinamento, é vida. Eu tava numa rua e era de noite, né? Aí eu tava com muito medo, gente, passando na rua sozinha. Eu com medo, aí eu comecei assim, ó. Ainda que eu ande pelo vale escuro,
como a morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Isso eu falando baixinho e mental. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Gente, quando eu vi, eu já tava, ó, já tinha andado, ó, muito, sabe? Não estou dizendo que você vai pegar e vai se impor em risco e vai ficar citando salmos, né, gente? Tem prudência, existe a prudência para isso. Mas naquela situação, foi uma situação que eu não vi outra solução. Então eu tinha que passar. E eu passei e quando eu comecei a falar essas palavras, minha mente aos pensamentos, eu comecei a não tô sozinha. Deus está aqui comigo. A palavra fala que os anjos, que o Senhor enviará seus anjos e os anjos do Senhor estão ao meu redor. E isso modifica, isso dá garra, isso fortalece a gente. Só faz. Se você fizer, depois você vai entender. E quem já fez, entende o que eu estou falando aqui. Então, o que eu tirei resumindo isso tudo de experiência? É necessário a gente ter um diálogo com Deus, a gente não abrir mão de estar focado primeiramente os nossos olhos para o alto. Porque se a gente ficar só olhando ao nosso redor, nossa fé, nossa esperança vai morrer. Porque, pelo que eu entendi, assistindo o jornal naquela época, não, o jornal não tinha intenção nenhuma apenas de informar e criar esperança. Eu só estava vendo informações que é necessário sim. E medo e pesadelo. Então, se informe, mas foque em Deus, foque sua visão em Deus. Porque é importante. Senão a gente vai estar. A gente já é frágil, né? Somos seres frágeis. A gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida. A gente tem controle do que a gente vai comer se a gente cozinhar e fazer. Mas quem dá força, saúde, tudo é Deus. E a gente não sabe do dia de amanhã. Se a gente tiver com os nossos olhos focados em Deus, confiando nele, eu tenho certeza que a gente vai passar por momentos difíceis, mas Deus vai dar força e garra pra gente ultrapassar aquilo que a gente não é capaz de fazer e passar sozinho. Então, assim, gente, confiança em Deus, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que tenha feito sentido pra você. Se fez, você deixa um comentário aqui embaixo. Curte, né? Pra mim tá trazendo mais vídeo aqui pra vocês, porque quanto mais vocês interagem, mais o YouTube divulga. Então, assim, eu quero aparecer aqui com vocês outras vezes, com outros assuntos. E muito obrigado a todos que se inscreveram recentemente, os que estão permanecem aqui comigo. Beijo, vocês têm um lugar no meu coração. Até o próximo vídeo.